Você ouve a partir deste horário. Programa Espaço Aberto. Programa da USE, União das Sociedades Espíritas Municipal de Santo André. Espaço Aberto. Queridos ouvintes da rede Boa Nova de Rádio, este é o programa Espaço Aberto, da União das Sociedades Espíritas Municipal de Santo André, que é um órgão da USE Estadual de São Paulo. Nosso principal objetivo é a divulgação do Espiritismo. Quem quiser saber mais sobre as atividades e programação da USE Municipal de Santo André, entre no site da rádio em radioboanova.com.br, procure pelo programa Espaço Aberto, que é o nosso, e terá informações da nossa equipe, bem como da USE de Santo André. No nosso site é possível, através do Fale Conosco, mandar mensagem para qualquer programa. Então escreva para nós, do programa Espaço Aberto, com críticas, sugestões, para que possamos assim melhorar o nosso programa. E para o programa de hoje teremos na técnica o grande Alailson Cunha, na nossa equipe o Marcos Romeu, Manuel Carlos Neves e eu, Ricardo Urso. E hoje teremos Elaine Bressi falando sobre o tema O Dever. Tá fácil, né, Helena? Outro dia você falou de ser perfeitos, agora o dever. Né? Seu marido deve estar bem feliz, hein, cara? E no espaço reservado ao nosso momento doutrinário, gostaríamos de trazer mensagem do livro Vinha de Luz. É a lição número 100, que fazemos do Mestre. Que farei então de Jesus chamado o Cristo? Pilatos, Mateus capítulo 27, versículo 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam, à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava, no monte apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo, à maneira dos fariseus, arguciosos, rogando os sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, limitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo. Obrigado, Marcão. Elaine, antes de fazer as perguntinhas, você gostaria de indicar algum livro para os nossos ouvintes? Então, tem um livro muito interessante chamado Convite ao Dever. Na verdade, é Convites da Vida. E lá tem um item no qual a gente está tratando que chama-se Convite ao Dever. E também tem o Consolador, né, que é um dos livros aí que são perguntas e respostas e que traz essa tônica do dever de uma forma muito interessante para a gente aprendermos juntos. Eu vou indicar um grupo que eu indico sempre, né? Nos últimos programas eu esqueci de falar deles, que é o Grupo Amigos da Luz. Fantástico. Né? O Grupo Amigos da Luz, que é um grupo do Rio de Janeiro, né? Um grupo de espírita, de atores, humoristas, e eles têm, você pode procurar lá no Google, eles têm um canal lá no YouTube, eles publicam quase semanalmente vídeos novos, né? Com várias abordagens, alguns mais sérios, uns mais engraçados, uns mais caricatos, né? Mas a mensagem sempre é passada. Teve um há pouco tempo que era a prisões, alguma coisa assim, você assistiu? Eu acho muito que esse legal. Eu não vi ainda. É bem mais sério o vídeo, mas é muito legal. Então fica aí a sugestão, Amigos da Luz, pode procurar na internet que vocês... Eles têm um canal, né? Eles têm canal no YouTube, né? E é legal que você se inscreve no canal e aí sempre que eles lançam um vídeo novo, você recebe no celular o aviso. Né? Eles estão em parceria aqui com a Rádio Boa Nova, né? Legal. Eles vieram aqui na rádio, então no final de cada vídeo aparece lá sobre a Rádio Boa Nova. É uma parceria, mas realmente merece, porque eles têm conseguido atingir
né, um público com uma outra abordagem. E já que estamos falando da Boa Nova, né, a gente lembra do Clube Amigos da Boa Nova, esse convite que nós fazemos sempre. O Clube Amigos da Boa Nova foi criado para que as pessoas que sintonizam com a rádio, com a mensagem da rádio, e que já têm a visão de levar o Espiritismo para o Brasil e ao mundo através da internet, né, já que somos uma rádio 100% espírita, 24 horas no ar. Então, quem quiser contribuir conosco, lembrando que nós que aqui falamos somos todos voluntários, mais os equipamentos, né? Todo o resto tem que ser mantido. Então, quem puder nos ajudar, ligue no 0800 12 18 38. Né? Eu já bate com o dever isso, né, Elaine? Já bate com o dever, exatamente. Eu te faço a primeira pergunta. Qual é o verdadeiro sentido do dever? Esse capítulo, esse item, né, ele está no capítulo 17. Vou falar um pouco desse capítulo, dos caracteres da perfeição. E agora vem esse, para mim particularmente, esse dever, ele é a espinha dorsal desse capítulo. Porque não dá para a gente fazer nada desse capítulo se a gente não cumprir com o dever. Lá fala de cuidar do corpo e do espírito, da gente atingir a nossa perfeição, o homem de bem. Então, tudo vai girar em torno desse item, do dever. E quando a gente fala em dever, com a nossa visão ainda tão materialista, é inevitável a gente não pensar nos nossos deveres e obrigações que a gente tem como seres humanos apenas, como cidadãos que são importantíssimos. Mas aqui o Evangelho, ele chama por um dever, uma obrigação que a criatura tem, voltado para o moral. Ali ele fala assim, né? O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Olha que fantástico, aqui ele resumiria todo esse item, o dever é a lei da vida. Então, para a gente cumprir as leis que nos regem, é necessário fazer os nossos deveres, mas sendo esse visto na tônica moral. Ele fala, se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Ou seja, ele fala que esse dever é primeiro para consigo, depois para com os outros, para com Deus. Então, aquele que cumpre o dever para consigo, o que é cumprir o dever para consigo? Quando nós cuidamos, por exemplo, de um pensamento nosso, é cumprir o dever nosso, moral. E aí, nos ínfimos detalhes, que a gente podia fazer uma correlação, com esse pequenino, às vezes a gente não dá a devida importância com o cuidado de um pensamento, mal sabendo a gente que aqui está colocando o Evangelho que o dever primeiro é para consigo. Então, aquele que não consegue administrar os deveres que são inerentes a si mesmo, como conduzir o pensamento de forma positiva, elevado, o sentimento e mais tarde o comportamento, vai ter uma dificuldade de estender o cumprimento desse dever para com Deus e para com o próximo. Então ele coloca aqui que o que é esse dever? É no sentido da nossa obrigação moral. E ele menciona no Evangelho, não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem, porque na nossa vivência aqui a gente tem deveres, bastante deveres, como profissionais, como pais, como cidadãos, como seres humanos, das vivências que nós temos aqui. Mas o Evangelho aqui nos chama a um dever que a gente vai ver mais para frente, o que seria a essência desse dever moral. O que é esse ser moral? Quanto mais nós vamos nos capacitando para esse ser moral, mais nós temos a condição de cumprir esse dever nessa essência. Mais ou menos isso. Podemos dizer então que dever é um compromisso? É um compromisso. E aí o Evangelho coloca, primeiro para consigo. Porque se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, um espírito imortal, se eu não sei que eu estou aqui para aprender, eu sou um aprendizado aqui, a Terra é uma escola, eu já não estou cumprindo, eu já não consigo me situar como cumpridor do dever. Porque o autoconhecimento, por exemplo, é um dos primeiros deveres que nós cumprimos para conosco. Se conhecer, a gente se conhece pouco ainda. Por isso que nós temos tanta dificuldade nos nossos problemas diários, a gente projeta no outro.
Nós não nos conhecemos, não cumprimos esse dever que é do autoconhecimento, para que a gente possa, diante dos nossos desafios, ter uma postura como filhos divinos que somos. Então, esse dever para consigo é o primeiro, o Evangelho coloca, é o primeiro dever moral que eu tenho que buscar, o primeiro compromisso, né, Mário? E aí, depois, quando eu assumo, tomo posse desse dever para comigo, isso dá para a gente ver, né, nas pessoas que têm um comprometimento para não ter vícios, para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua mente, ser uma pessoa melhor. Ele assumiu o dever para consigo. E aí, por extensão, fica mais fácil a gente cumprir os deveres morais para o que transcende o universo fora de nós. É um compromisso, com certeza. Muito bem, Elaine. Muito bem explorado e colocado, né, com bastante precisão. Agora, nos diz o seguinte, Elaine, por que é tão difícil para nós o cumprimento do dever? Então, nós como espíritos em evolução, né, parece até um bordão quando a gente fala isso. A gente tem que ter consciência de que nós somos imperfeitos, mas isso não pode ser um impeditivo. Porque senão a gente para aí, eu não cumpro os meus deveres porque eu sou imperfeito. Vira uma justificativa nossa, né? Quando eu não consigo fazer isso, ou quando eu não consigo não revidar algum comportamento do outro, mas eu sou imperfeito. Né? Então, às vezes, assim, em casa, né? Mas você foi lá na rádio, né? Então, eu tenho que tomar isso como uma observação importante. Poxa, eu já me predispus a seguir o Evangelho de Jesus, então eu preciso me esforçar mais. Eu não posso usar sempre a bengala de que eu sou imperfeita. Né? Então, por que da nossa dificuldade? O primeiro ponto é esse. Nós ainda somos imperfeitos. Mas aí a gente não pode parar nisso. Porque nós temos as nossas más tendências que vai sempre jogar contra nós. Mas aí a nossa consciência de que nós temos que transcender isso tem que ser maior. E o Leon Denis, ele coloca uma frase muito interessante que ele fala assim, que a vontade é a alavanca do espírito para a evolução dele. Então, saber que somos imperfeitos é o primeiro passo e nós sabemos que isso nos limita, às vezes. Né? O espírito, às vezes, ele sabe o que é correto, mas a alma, a personalidade em questão, que ainda tem uma série de coisas a ser trabalhada, ela fica limitada a agir dentro daquilo que ele sabe que é correto. Mas, porém, a vontade é o que faz você transcender. Porque a gente mesmo sabe, quando a gente quer alguma coisa verdadeiramente, quer trabalhar em direção daquilo, parece que o universo conspira a nosso favor. E nós prosseguimos. Então, temos as dificuldades ainda por conta das nossas más tendências, os nossos vícios, que podemos lembrar que não são só, quando a gente fala em vício, a gente pensa, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, estou livre, eu não tenho vícios. E mal sabemos nós que o vício do mal pensar, o vício de falar mal da vida dos outros, né, a maledicência, tantos outros indutores que vêm de nós mesmos, que nós precisamos trabalhar e que são vícios. Então, pensar assim, tudo aquilo que nos limita a fazer, a cumprir o nosso dever é um vício. Se eu tenho o hábito de ser pessimista, de pensar sempre de forma negativa, isso provavelmente vai me limitar a cumprir os meus deveres para comigo, para com Deus e para com o próximo. Então, isso é uma tendência que eu preciso trabalhar. É a gente ir cercando aquilo que nos limita para que a gente possa avançar no cumprimento dos nossos deveres. E essa limitação vem do nosso próprio corpo. Exato. Né? Porque o espírito ele está encapsulado, ele está preso, né? Então, a condição material do corpo nos limita muitas vezes. Né? Com certeza. O espírito sabe, o espírito, né, tem, como você falou, tem o desejo, tem a vontade, mas o corpo muitas vezes limita isso. Esse é o desafio, né? Da gente transcender, né? Esquecer dos deveres em detrimento daquilo que nos limita é o nosso impasse. Né? A gente fica nessa. A matéria está muito sensível ainda a sofrer essas influências, né? Então é por isso que muitas vezes a limitação,
né, da gente querer avançar, de querer progredir. Você vê, às vezes a gente detesta sentir dor, né? Se você tá com dor, como é difícil você falar assim, hoje eu tenho um trabalho na casa espírita, eu assumi isso, mas eu tô sentindo dor. E o mérito de quando nós conseguimos transcender isso é que a gente vai e volta sem a dor. Mas essa decisão de que eu vou mesmo com esse empecilho da dor física, como você colocou, ou de um mal-estar, às vezes a gente não está com os pensamentos organizados, aí a gente já vai deixando para lá os deveres. Né? E a gente tem essa atitude ainda mental e uma posição ainda de qualquer limitação nos abate e a gente sai do cumprimento do dever e se entrega. Então esse é o exercício constante que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Vou só aproveitar, fazer um parênteses aí. A Elaine sabe disso, né? Nós fizemos uma vez um estudo de reforma íntima junto com o trabalho mediúnico. Então a gente estudava um tema relacionado à reforma íntima e depois recebíamos os irmãos desencarnados que desencarnaram ligado àquele tema. Então, quando a gente fala de vícios, né? Vício é aquilo que é repetitivo. Né? Então você tem uma repetição na forma de pensar. Então ela já falou a bebida, o cigarro, mas nós passamos por problema de comida, problema de sexo, problema de forma de pensar, de orgulho, né? De raiva, ou seja, todos esses comportamentos. E fizemos esse trabalho. E teve uma coisa muito interessante que os espíritos ligados a isso falavam assim: vocês não sabem a bênção que é ter um corpo, porque o corpo ele segura toda a capacidade do espírito. Segura nas suas qualidades, mas também segura nas suas más tendências. Ele falou assim, então você está aí, você tem que dormir, você tem que comer, você tem que tomar banho, você tem que trabalhar, você tem que cumprir coisas por causa da matéria, né? E isso faz com que você não consiga ir atrás dos seus desejos íntimos 24 horas, né? E a própria matéria filtra isso. Aí eles falavam assim, aqui é só pensamento, só existe o pensamento. Então, se você tem desejo, você é desejo 24 horas. Eles falavam, se vocês aí têm dificuldade de controlar o seu desejo, tenha certeza que quando você chegar aqui, esse desejo amplia enormemente. Então, agradecemos a Deus termos um corpo, né? E se a gente já é um filtro para que você possa trabalhar através do dever a sua transformação. Fantástico a dica, hein? Foi muito interessante esse aprendizado. O que eles querem dizer aqui, nós temos tempo, né? Disponível para determinadas tarefas. E, dentro do que a Elaine falou, o importante é lembrar sempre, né, conheça-te a ti mesmo, né? Com certeza. Essa é a chave. É a chave. Elaine, e onde encontramos orientação para o fiel cumprimento do nosso dever? Então, a doutrina espírita, eu sempre falo que a beleza dela está nessa questão de que nós nos construímos. André Luiz fala, né? Nós somos arquitetos de nós mesmos. Então, se eu desestabilizei alguma coisa em mim também vai estar os elementos para eu estabilizar, construir e equilibrar. Então está em nós. Por isso que Kardec é feliz quando ele coloca que as leis estão em nós, porque é através da nossa capacitação e expansão da nossa consciência que a gente vai ampliar o conhecimento, né? Porque o dever, ele é filho da razão. Quanto mais nós nos capacitamos pela razão, por isso que é amai-vos e instruí-vos. Então a gente tem que desenvolver o amor, mas temos que nos capacitar, né? A instrução é importante. Então a gente vai construindo essa condição do cumprimento de dever. Então está em nós, está na nossa consciência. E na medida que a gente expande essa consciência, vem o maior entendimento, né? Lá no Evangelho fala do aguilhão. O que é o aguilhão? O aguilhão é a nossa consciência. Quando a gente acerta, não parece que tem uma vozinha que vai lá e nos sustenta e fala, vá por esse caminho, você fez o correto. E quando a gente erra, o aguilhão também nos reprova.
olha, agora você saiu do seu roteiro, volta para o seu roteiro. Então o Evangelho usa esse contexto da lei estar na nossa consciência através do aguilhão. O aguilhão, ele vai nos amparar e vai nos corrigir e chamar para a rota de novo quando a gente sair do comportamento adequado que a gente precisa ter perante o cumprimento do nosso dever. Nós temos o dever de chamar o intervalo neste momento. Então nós vamos fazer uma pequena pausa e retornamos em instantes com o programa Espaço Aberto. Você está no Espaço Aberto, programa da USE Santo André. Você está no Espaço Aberto, programa da USE Santo André. E retornamos com o programa Espaço Aberto da USE Municipal de Santo André, hoje com o tema O Dever, com Elaine Brest. Elaine, onde começa e termina o dever? Pergunta boa essa, hein? Essa é boa, né? Porque nós somos espíritos inteligentes. A gente às vezes quer sair pela tangente, né? Bom, mas cada um tem um ponto de vista, né? Do que é o dever. Então a gente tenta manobrar de uma forma que a gente consegue ficar confortável. Mas lá no Evangelho é bem explícito essa questão da onde termina, onde começa e onde termina. É onde a gente não fere o bem-estar do outro. Né? Então, assim, para a gente saber se nós estamos cumprindo o nosso dever, tem uma frase de Jesus que sintetiza esse item. Né? É quando nós fazemos ao outro o que nós gostaríamos que fizesse para nós. Então, o nosso dever, ele vai até onde a gente precisa cumprir para que o outro se sinta bem. Se o outro começou a se sentir mal com o nosso comportamento, a gente está saindo do cumprimento do nosso dever. E é uma coisa muito simples da gente observar. Quando a gente usa a nossa fala na comunicação, a gente verbaliza alguma coisa. Isso é em questão de segundos. Você olha para a pessoa e você consegue perceber se você cumpriu o seu dever na fala. Ou ela se sente bem, ou ela vai te agradecer, ou ela vai te odiar. Vai falar, nossa, né? Você acabou comigo. E isso às vezes nem é verbalizado. Energeticamente, a pessoa devolve algo que não é positivo para a gente. Então, o cumprimento desse dever vai ser sempre nesse ponto, onde a gente ameaça a felicidade e a tranquilidade do outro. E aí a gente vai pontuando e observando, fazendo esse link que Jesus nos traz, que é fazer ao outro o que você gostaria que fizesse para si mesmo. Tem uma questão muito interessante que é assim, quando a gente se compromete ao compromisso do dever, não é algo que é bom só para nós. É o bem que a gente vai fazer para o máximo de pessoas. A gente vai ter um determinado comportamento. E aí a gente vai pensar que aquele comportamento deve beneficiar o máximo possível. Aquele que está comprometido com o dever, pensa, sente e age nessa tônica. Isso que passa pelo crivo, né? O crivo. Então, isso tem que beneficiar o máximo de pessoas possíveis que estão ali ao meu redor. Aí eu vou tendo o cumprimento desse dever. E aí, você vê como que o Evangelho coloca de forma feliz? Eu já vou estar cumprindo para comigo. Porque quando eu faço o bem, eu me sinto bem. Quando eu faço o que é negativo, logo eu não consigo cumprir o dever nem para comigo. Porque eu vou estar... Hoje a ciência não é a doutrina espírita que fala, é a ciência aí que está aí comprovando que o que a gente pensa interfere na nossa construção celular, o que a gente vai construir no nosso organismo físico. E nesse item aqui, nesse capítulo do Evangelho, fala de cuidar do corpo e do espírito. Então você vê que quando a gente cumpre o dever para conosco, a gente se sente bem, a gente se sente saudável. É lógico que nós sabemos dos compromissos que nós temos, e se nós estamos cumprindo os nossos deveres, mas mesmo assim a gente tem uma doença que a gente não consegue se curar, por exemplo, hoje nós sabemos pela luz da doutrina espírita que aquilo ali é um comprometimento, que hoje eu estou cumprindo o meu dever, mas se eu tenho algo que eu não consigo me curar, provavelmente eu não cumpri o dever ontem. E hoje é trabalhar, semear, para que amanhã eu possa sentir o bem-estar do dever cumprido hoje. Então, é mais ou menos por aí. E essa sensação de dever cumprido, ela nos deixa
felizes, né, com energia diferente, e acabamos multiplicando isso. Com Em certeza. todos os lugares que passamos, a gente leva essa influência a quem convive conosco no dia a dia. No Evangelho, Marco, nesse item, inclusive, ele fala que o homem que cumpre o dever, ele eleva-se. Então, você vê que o dever, a gente poderia falar assim, que o dever é evolução. Não tem como evoluir se não cumprir os deveres. E voltando um pouquinho nesse capítulo, ele fala de sede perfeitos. Esse capítulo é sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Não tem como ser perfeito, caminhar na direção da nossa perfeição sem cumprir os nossos deveres. Você vê que é aquilo que a gente fala, está tudo interligado, as leis estão interligadas. Uma vez que nós nos posicionamos para cumprir as leis que nos regem, nós temos que ir fazendo tudo junto. Né? Não tem como amar e odiar. E é interessante, eu amo o Dr. Adão Nonato, sou apaixonada por ele. Ele é um dos meus mestres, eu gosto muito de aprender com ele. E ele fala que o mandamento não servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, é um impositivo. E fazendo o link com essa questão do dever, é a mais pura verdade, porque ou nós amamos ou nós estamos fora do amor. A gente, então, vamos colocar que a gente está odiando, né? Porque o ódio nada mais é que o amor em desequilíbrio. Então, quando a gente cumpre o dever, dá um bem-estar e nos eleva, porque a gente está servindo a Deus, né? Servir a Deus é cumprir o nosso dever. Sim. A gente acha, às vezes, que servir a Deus é ir lá no centro espírita, é ir na igreja, mas há uma extensão disso. É o cumprimento desse dever, primeiro para consigo, para com o próximo, e aí nós chegamos no cumprimento para Deus. Por isso que os mandamentos todos divididos, sintetizado em dois, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Muito bem. Elaine, e é importante rever todos os dias os nossos atos, os nossos pensamentos? Com certeza, eu acho que nós estamos aqui para isso, né? Todos os dias, o objetivo nosso aqui como criaturas é esse rever. Eu falo sempre que evoluir é corrigir rotas, né? E como traz nesse item do dever, que nós temos esse aguilhão, é essa revisão constante, porque nós sabemos quando nós falhamos. A gente pode até não admitir, mas aí vem o que o Marcos falou, que é o mal-estar. Às vezes, no nosso comportamento, a gente pode até projetar no outro e falar, bom, eu estou me sentindo assim porque você me agrediu. Mas se aí a gente realmente, o Evangelho fala disso, que a gente deve procurar analisar, porque no fundo, quando o outro nos agride, muitas das vezes, não raro, nós somos os causadores dessa ofensa. Foi em nós, e às vezes não é nem verbalizado. Essa revisão todos os dias tem que ser constante, por quê? Porque às vezes você nem fala para o outro, mas é a nossa vibração. Já aconteceu com todos nós, assim, às vezes a gente se desentendeu com a pessoa, e aí cada um foi pro teu lado e tal. Só que em casa a gente fica passando aquilo na nossa mente. E se não tem essa revisão dos atos, do pensamento e do sentimento, aquilo a gente vai verbalizando mentalmente. Só que nós nos esquecemos do alcance do pensamento. Que a outra pessoa, daí ela tá ligada mentalmente, psiquicamente com a gente. Quando a gente encontra a pessoa, se o nosso comportamento mental ele foi negativo durante uma noite inteira, por exemplo, você encontra a pessoa, ela te dá aquela patada, como diz no popular. Aí você fala, tá vendo? Ele não gosta de mim. Mas aí a gente tem que ter coragem de falar assim, o que eu tava pensando dessa pessoa antes? E vibratoriamente eu me liguei, eu mandei essa energia para ela. E aí quando ela encontra comigo, ela só devolve o que eu dei, o que eu ofereci. Então o Evangelho ele fala desse rever todos os dias do nosso ato, porque a gente vai conseguir chegar na causa do proceder do outro para conosco, muitas das vezes. Sem dúvida. E no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, quando Kardec vai falar da perfeição moral, né, Santo Agostinho vai nos dar essa receita dessa revisão.
né? Ele vai, olha, você quer saber como que você foi perante os seus atos, os seus pensamentos, os seus deveres? Reveja no final do dia tudo o que você fez, fazendo questionamentos, né? O que eu fiz, o que eu posso fazer, de que maneira eu posso fazer melhor. E ele fala, será que eu cumpri para com todos os deveres, né? Para com todos que passou ali pelo meu dia? E olha, é uma pergunta desafiadora, né? Você chegar no final do dia e falar assim, será que todos que passaram pelo meu dia saíram melhores da minha presença do que quando chegaram? E tem que ter coragem para fazer essa pergunta, né? Porque na maioria das vezes a gente não consegue suprir esse bem-estar que nós precisamos dar para o outro. E aí o Evangelho ele chama para essa questão. A gente realmente cumpriu o dever quando a gente fez o outro se sentir melhor. A gente não lesou ele e não materialmente. Às vezes uma questão vibratória. O outro, deixamos de cumprir o nosso dever quando a gente deixou o outro numa situação desconfortável. Uma situação que ele se sentiu lesado, não materialmente, mas vibratoriamente, muitas das vezes. Então, passar em revista, muito bem lembrado, Manuel, pra gente, o nosso comportamento, os nossos atos. Ele fala lá que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, veja, né? O alcance que nós temos que pensar em relação ao cumprimento desse dever moral é sempre em função do bem do todo. A criatura que está cumprindo já para com o seu dever, ele sai do egoísmo, ele entra no altruísmo, porque o egoísta, ele não consegue cumprir o dever nem para consigo, porque primeiro ele está pensando nele. E quando nós pensamos primeiro em nós nos infelicitamos, porque nunca está satisfeito. A gente está sempre almejando e colocando no outro a expectativa, projetando os conflitos que nós temos, é o outro que tem que dar conta de resolver. Então, ele não consegue cumprir nem para consigo. Então, a proposta do Evangelho para a visão do cumprimento do dever, ela é muito profunda e desafiadora, né? A gente precisa trabalhar e exercitar muito para ficar nessa linha do cumprimento do dever, nessa tônica, que é o cumprimento do dever moral. Quando você fala que ela é muito profunda, eu até fiz uma anotação aqui, que muitas vezes a gente faz essa análise antes de repousar, só que nós ficamos focando os pontos negativos, aquilo que nós erramos, o que nós fizemos de errado no dia, quando na verdade isso é amplo, né? Você deve olhar também as oportunidades que você deixou de aproveitar. Às vezes oportunidades pequenas, que acrescentaria alguma coisa para você mesmo, ou para outros que convivem no seu dia a dia, e esperando uma oportunidade maior. Essa aqui eu vou deixar de lado, daqui a pouco eu tenho uma outra melhor, para até mostrar um pouco mais de alguma coisa nesse sentido. Então, nunca focar só o que está errado, os erros cometidos. Claro que tem que passar também por esse crivo, mas também as oportunidades que foram abandonadas. Ver o que a gente pode fazer, né? E nessa perspectiva que o Marcos disse, você também comemorar por tudo aquilo que você acertou. Exato. Né? Não, eu tenho que comemorar, porque eu acertei. No dia anterior eu errei, mas nessa minha revisão eu pude corrigir no dia de hoje. E fortalece a gente, né? Dá Sim. um bom ânimo de lembrar que nós somos capazes de acertar. Nós somos capazes de cumprir os nossos deveres. E o que nos cabe é trabalhar aquilo que necessitamos trabalhar em nós para realçar as nossas virtudes, né? Realçar no sentido não para os outros, não para o mundo, fazer a nossa luz brilhar para Deus, para que nós possamos cumprir cada vez mais os nossos deveres. E há uma coisa que, quando a gente pensa em dever, que me veio agora, assim, nós como seguidores de Jesus, a gente precisa ter essa preocupação assim, não é só não fazer o mal, é fazer o bem. Cumprir o dever não é não fazer o mal,
Porque às vezes a gente tem essa tônica. Bom, eu não faço mal, eu trabalho, faço tudo direitinho, eu não faço mal. Mas e o que você faz de bem? Mas também não faz o bem. Não faz o bem. Então, fazer o bem, aí você entrou na questão do cumprir o dever. Não fazer o mal ainda está no meio termo. Então, a gente precisa lembrar dessa questão. Verdade. Muitos preferem não se comprometer, né? Não fazer nada. É mais fácil. E o que nos obriga ao cumprimento do dever? O cumprimento do dever, o que nos obriga, é a questão da nossa evolução. A gente não evolui se não cumpre os deveres. Porque se no Evangelho é colocado que o dever é a lei da vida, é muito forte essa frase, né? É a lei da vida. O que nos rege é a lei da vida, que é o dever. E o dever, ele está ligado ao amor. Porque quanto mais nós amamos, mais se cumpre o dever. Qual é o espírito que passou por aqui, que a gente conhece, que mais cumpriu para com os deveres? Jesus. E é o que mais amou. Então veja a nossa preocupação, no sentido bom da palavra, é ter essa visão, que o que nos obriga o cumprimento do dever é a nossa ânsia por evoluir. E quando a gente fala obriga, fica uma coisa assim pesada, né? Mas é o que nos convida. Então a gente trocar o que nos convida ao dever. Eu não, a palavra obriga fica pesada. Agora, se você colocar o que nos convida ao dever, é a evolução, é a vontade da gente crescer como espíritos e atingir a nossa evolução. Que nos chama ao cumprimento desse dever cada vez mais. Se você quer evoluir, não tem outro caminho senão cumprir os nossos deveres. Como cidadãos, deveres materiais, como aqui nós estamos no mundo material, porque não tem como, né, a gente vivenciar aqui as nossas personagens que nós temos aqui e não cumprir esses deveres desses personagens e falar que a gente cumpre o dever moral. Porque, na verdade, é o oposto. Quanto mais a gente desenvolve, nos capacitamos moralmente, mais nós nos tornamos um bom cidadão, mais nós nos tornamos um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Eu gosto de pensar assim, o dever é aquela coisa assim, se eu for um professor, como que eu sei que eu estou cumprindo o meu dever? Eu tenho que ser um professor que eu tenho que pensar assim, se eu fosse um aluno, eu gostaria de ouvir aquela aula daquele professor. Se eu fosse um patrão, como que eu sei que eu estou cumprindo o meu dever como patrão? Eu tenho que pensar que se eu fosse um funcionário, eu queria ter um patrão como eu sou, né? Então, quando a gente usa esse se colocar no lugar do outro e se sente confortável, é porque nós estamos cumprindo o dever. Eu vou ser um professor como eu gostaria de ser se eu fosse aluno desse professor. Aí a gente começa a se sentir, aí eu estou cumprindo o meu dever. Agora, se eu pensar assim, bom, eu sou um professor, mas se eu fosse um aluno, Deus me livre de ouvir uma aula minha. Eu não estou cumprindo o meu dever, né? Então, é algo que vale para todos nós. Independente da posição que eu esteja, todos vão se sentir confortáveis. Então, estou cumprindo o meu dever. Essa empatia, né? De se colocar naquela condição e se ver que você está feliz de prestar o seu dever. Exato. Com certeza. Em todo o Evangelho de Jesus, a base é o amor. É o amor. Tudo. Total. Tudo começa que tá... por aí. Para tudo que você vai fazer, qualquer dever, qualquer compromisso assumido, você tem que se recorrer a essas mensagens dele, né? Aquilo que ele deixou, porque a base... O amor permeia tudo. Você vê que até nos desafios, as coisas que na nossa ignorância, porque nas nossas fragilidades, nos faz ver as dificuldades da nossa vida como coisas ruins, né? Mas Paulo de Tarso, ele fala que tudo concorre para o nosso bem. Dia chegará que o nosso cumprimento do dever vai ser tão digno, coerente, que aí nós vamos entender isso, que tudo concorre para o nosso bem. Porque aí a confiança não é esperar que as coisas fiquem tudo bem, é a gente confiar que tudo já está bem. E aí, se eu estou cumprindo para com a lei da vida, que é o dever,
moral que me cabe, o que eu tenho que esperar são somente as coisas que vão acontecer para o meu bem, né? Então, com certeza, Marco, muito bem lembrado, o dever é esse amor. E fazer com amor os nossos deveres é uma das coisas que a gente tem que exercitar. É o segredo. Fazer com amor, né? Fazer tudo, fazendo o melhor de nós. Quando a gente acordar no nosso dia, sentir essa gratidão para celebrar aquele dia, fazer, como o Ricardo também colocou, olha a bênção que a gente está aqui, eu tenho essa ferramenta que é o meu corpo, isso me possibilita cumprir para com os meus deveres, para quando eu voltar para a espiritualidade, tudo aquilo que poderia me impactar de uma forma negativa, seja de uma forma mais branda, mais suave, em decorrência daquilo que eu cumpri aqui como dever moral que eu vim realizar. Bom, você já está com o dever cumprido aqui na rádio. Cumpri? Já. Opa! Nós chegamos ao final de mais um programa Espaço Aberto, agradecendo a Rádio Boa Nova pela oportunidade, agradecendo a Deus sobre todas as coisas, e nos ilumine, Senhor, para que consigamos enxergar no dever não um castigo, uma imposição, mas uma bênção de crescimento. Que assim seja. Que assim seja. Você ouviu programa Espaço Aberto. Programa da USE, União das Sociedades Espíritas Municipal de Santo André.